tablet. Então, vocês me perdoem aí se eu me perder, se eu não souber onde eu estou aqui, eu vou... É um grande desafio para mim, tecnologia, gente. A gente percebe que está envelhecendo à medida da tecnologia, né? Que a gente vai vendo que as coisas estão complicando. Mas é muito bom estarmos na casa de Deus. Já fomos tão cheios da presença de Deus, né? É um grande desafio trazer uma mensagem depois de um poder manifesto da grandeza de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus ainda tem mais para nós. Amém? Você crê que o Senhor te trouxe aqui nesta noite de uma maneira muito especial, porque Ele quer falar ao seu coração, e eu que estou aqui sou apenas um canal daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e o que Ele tem a fazer ainda é infinitamente mais de tudo aquilo que você já provou, de tudo aquilo que você já viveu, porque a presença de Deus é real, a presença de Deus ela é manifestada neste lugar, e eu e você estamos cheios dessa graça, cheios desse poder, e eu tenho certeza que o Senhor tem mais. Eu tenho certeza que o Senhor tem mais. Olha, irmãos, eu vou tentar correr, porque o pastor me deu um grande desafio. Eu sou a pessoa que vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho uma dificuldade de pregar o Velho Testamento. Eu tenho muito mais facilidade com o Novo. E ele me passou um texto do Velho Testamento, né? E aí, essa semana toda, foi um desafio, irmãos. E lê, e assiste, e estuda. Então, eu vou correr, porque tem muita coisa aqui para a gente falar, mas eu quero, de uma certa forma, trazer aquilo que realmente importa, né? Palavra de Deus, leitura da Palavra de Deus, livro de Números. Já começa por aí, né? Números. Números 20. Nós vamos ler do 1 ao 11. Uma leitura um pouquinho extensa, mas preste atenção nessa leitura. É a história bíblica que a gente conhece, tá? Então, estamos em casa, vai dar tudo certo, vai dar bom. Vamos lá. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés... Gente, presta bem atenção nessa parte, tá? Aqui está a chave da mensagem. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirarei água da rocha, e lhes darei a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. E tudo que nós queremos é aprender. Tudo que nós queremos é sermos ministrados pelo Senhor. Que o Senhor traga uma palavra de vida. Que o Senhor traga, Senhor Jesus, fonte da água viva sobre as nossas vidas. Eu declaro, Pai, que a nossa mente estará aberta, os nossos ouvidos, o nosso coração, e nós receberemos revelação
do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem conhece aqui a história de Moisés no Egito, que tirou o povo do Egito, eram escravos, estavam sofrendo, e vai lá Moisés, enviado por Deus para ser o libertador, resgata aqui o povo de Israel e leva eles em peregrinação até a prometida terra prometida. Né? Era esse o plano do Senhor, era essa a missão de Moisés. E aí todas as vezes que a gente lê, né, a história de Moisés, a história do resgate dos israelitas, a gente vê um povo reclamão. A gente vê um povo murmurento, um povo que só sabe reclamar. Tudo que dá errado, eles vão lá e massacram Moisés. Tudo que dá errado, eles vão lá e falam assim: eu queria voltar para o Egito, eu queria voltar a ser escravo, por que você tirou a gente de lá? Tudo que dá errado, Moisés é culpado. Tem alguma semelhança na nossa vida? Não, aqui não tem reclamão, né? Ninguém reclama, a gente só agradece. Se dá tudo errado, a gente não malha o pastor, nossos líderes de célula, imagina, é uma bênção. A gente não reclama, a gente não murmura. Bom seria, né? Bom seria. Mas a gente encontra, assim, uma similaridade. O povo sendo abençoado, a bênção de Deus ali acontecia. Esse povo, irmãos, tinha ar-condicionado no deserto. Olha que bênção. Você já leu isso na Bíblia? Pois tem. Tinha uma nuvem que acompanhava eles ali, ó, para que aquele sol do deserto não prejudicasse eles. Eles caminharam por 40 anos e as sandálias dos pés não se desgastaram. Eles tinham ali uma coluna de fogo, um aquecedor noturno para dormir quentinho. Hoje seria uma bênção, né? Para dormir quentinho, por quê? Porque no deserto, à noite, é muito frio. E Deus mandava ali uma coluna de fogo. E eu, pesquisando, estudando toda essa história, eu descobri que também existia uma rocha que acompanhava eles. E é sobre essa rocha que a gente vai falar hoje. É sobre essa leitura de Números 20. Deus, ele fala exatamente 4 coisas a Moisés. E eu quero meditar com você hoje sobre essas 4 coisas. Lá no versículo 20, no Êxodo, Números 20, no versículo 8. Aqui, ó, estavam reclamando de água. Olha como é bom beber água. 4 coisas que a gente vai meditar. Primeiro, toma o bordão. O que Deus falou para Moisés. Toma o bordão. Segundo, ajunta o povo. Terceiro, tu e Arão, teu irmão, e é do irmão mesmo, tá? E diante dele, falai a rocha. Tinha 4 coisas que o Senhor pediu para Moisés. Foram essas 4 coisas, e a gente vai uma a uma. Primeiro, pega o bordão. Irmãos, o que é bordão? O bordão é uma vara, né? Era uma vara que Moisés tinha. E a gente vai entender direitinho aqui que naquela época, os filhos de Israel, os príncipes das tribos, as pessoas mais velhas, elas faziam uso de uma vara, elas faziam uso de um bordão. Os chefes de família em Israel, eles tinham esse bordão. Naquela época, era normal as pessoas terem um bordão. Todo líder em Israel tinha sua vara. Moisés tinha sua vara. Arão também tinha sua vara. Mas aqui a gente vai entender que essa vara que o Senhor fala com Moisés, não é a vara de Moisés. Ele pede a vara de Arão. Por quê? O bordão aqui, a gente vai entender exatamente essa parte. Eu fiz um estudo assim minucioso para entender direitinho, porque é o seguinte, todo o povo reclamava. Quando Arão foi escolhido para ser o auxiliar de Moisés, as pessoas já começaram, escolheu porque é seu irmão. Escolheu porque é irmão dele, claro. É da família dele, é mais fácil, escolheu. E aí,
lá em Números 17, a gente vai ter as pessoas ali murmurando, reclamando, falando do bendito do Arão que tinha sido escolhido por Moisés. Mas ele não tinha sido escolhido por Moisés, ele tinha sido escolhido pelo Senhor. Só que ele era irmão de Moisés. E aí, o que acontece? Então Deus faz o seguinte, gente, Deus tem que dar prova para a gente de alguma coisa? Deus não tem que provar nada. E a gente fica pedindo provas para o Senhor. Aí o povo rebelde lá reclamando porque Arão tinha sido escolhido. Deus fala assim, então vamos lá. Reúne todos os bordões. Todo mundo tem bordão, traz os bordões aqui. Vamos colocar lá na tenda. Colocar os bordões todos na tenda. Esse bordão vai passar uma noite aqui. Amanhã cedo vocês voltam. E vocês vão repegar o bordão. Então, até o bordão de Arão, de Moisés, todo mundo estava lá. Todos os bordões. Foram embora, no dia seguinte, quando eles chegam, eles têm uma surpresa. Todos os bordões estavam iguais, mas o bordão de Arão não. O bordão de Arão, ele deu fruto, ele deu folhas, nasceu dele uma amêndoa, ele se tornou uma amendoeira. Amendoeira quer dizer ressurreição. Toda vez que o inverno passa, o primeiro fruto que gera, o primeiro fruto que aparece é uma amendoeira, é uma amêndoa, ela que gera o fruto. E nisso o Senhor provou que Arão era um escolhido, que ele ia representar a ressurreição, um sacerdote escolhido pelo Senhor. Deus mostrou àquele povo mais uma vez que ele estava no controle e que Arão era escolhido. Quando isso aconteceu, aí o Senhor dá uma instrução para Moisés: pegue a vara de Arão, pegue o bordão e guarde na arca, a arca da aliança. Então, Cláudio, por que a gente está falando desse negócio de bordão, né? Por quê? Porque existe uma diferença, irmãos. O bordão de Moisés era o bordão que representava a lei. O bordão de Moisés era a lei. O bordão de Arão é a graça. E a gente, como cristãos, nascidos na graça, nós precisamos entender a diferença de uma vida na lei e uma vida na graça. A gente precisa ter essa revelação no nosso coração. Nós não podemos ser como um galho seco, aquele a qual não dá fruto, não dá folhas, não floresce. Mas uma vez que a graça é revelada na nossa vida, nós nos tornamos como uma amendoeira que traz a ressurreição de Cristo revelada na nossa vida, revelada na nossa história. Nós precisamos entender que uma vez salvos, uma vez resgatados do inferno, somos salvos pela graça. É a graça de Cristo revelada na nossa vida. É isso a diferença desses bordões. O primeiro sinal que Moisés fez, irmãos, se a gente voltar toda a história, quando Moisés tenta tirar o povo do Egito, qual é o primeiro sinal que Moisés faz? Ele pega o bordão, a vara dele, e fere o Nilo, e aquele rio se torna sangue. Isso representa a morte. Mas Jesus, quando ele faz o seu primeiro milagre, ele transforma a água em vinho. E o vinho representa a vida. O vinho representa o sangue do Cordeiro. O vinho traz a vida. E nós temos que pensar aqui, Jesus Cristo é a graça de Cristo. É a graça de Deus na nossa vida. O bordão de Moisés é lei, é juízo, é condenação. O bordão que foi dado a Arão foi o bordão da graça. Foi uma escolha divina. Ali Deus já estava mostrando ao povo: eu revelarei a minha graça. Eu revelarei a minha graça. A minha graça te basta. A minha graça é contigo. Eu trarei essa revelação. E esse foi o bordão que Deus então pediu. Quando ele fala assim, para ele pegar o bordão, que Moisés pega o bordão diante de Deus. É o bordão de Arão. Porque se fosse o bordão dele, já estava com ele. Ele pega o bordão então de Arão. A segunda coisa que ele fala assim, reúna todo o povo. Eu quero voltar com vocês nessa história aqui. Alguns anos atrás, se a gente for, não precisa achar aí no slide, na projeção, mas lá em Êxodo 17,
teve uma outra situação semelhante a essa. O povo reclamou de sede, eles queriam água, e Deus fala para Moisés: pega o teu bordão e fere a rocha. E aí ele fala assim, mas dessa vez ele não fala vai tu e Arão. Ele fala assim, vai você e junto de ti os anciões, as pessoas mais velhas. Nessa situação, ele não pede para reunir a congregação, ele não pede para que todos estejam ali, e ele não pede para Moisés falar a rocha, ele fala assim, fere a rocha, bate na rocha. Desta vez sim, existe Deus falando com Moisés para que ele batesse, para que ele não fosse com Arão, mas que ele fosse apenas com alguns anciões. Por quê? Porque, irmãos, quando nós estamos andando na lei, a lei ela escolhe as pessoas, ela escolhe quem é merecedor, ela escolhe quem pode ter a presença de Deus, ela escolhe aquele que pode caminhar com o sacerdote, ela escolhe quem pode caminhar com o pastor, ela escolhe quem pode estar sentado nessa cadeira. Mas quando nós somos alcançados pela graça, é o Senhor quem nos escolhe. Nós não temos mérito algum, nós não temos nada que justifique o preço que foi pago na cruz, e ainda assim o Senhor olha para a minha vida e para a sua vida, e Ele te ama, Ele te chama de filho amado, e Ele te chama de justificado, de escolhido, de perdoado. A graça alcançou a nossa vida, aleluia, aleluia. A lei escolhe, irmãos, a graça não. Você não precisa fazer nada para que o Senhor te ame. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se sentir um condenado. Você não precisa se sentir um pecador. Eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, porque eu sou um pecador. Não, o Senhor já te perdoou. Você é perdoado pelo sangue do Cristo, que remiu o sangue na cruz do Calvário. Por mim e por você. Você é perdoado. E agora Deus está dizendo assim, reúna toda a congregação. Sabe por quê? Porque agora a graça seria manifestada. Eu não preciso escolher. Eu não preciso escolher os melhores. Eu não preciso escolher os mais sábios, os mais ricos, os mais poderosos. Não. O Senhor escolhe a todos. A todos. Diante da presença de Deus não há classe social, não há cor, não há raça, não há estilo, não há nada que nos separe. Somente a graça de Jesus para nos fazer isso. Somente a graça de Jesus para nos colocar numa reta só, numa linha só. Perante Deus somos todos iguais. Todos iguais. E agora Ele está falando, reúna todos. Porque agora eu fiz desse povo um reino de sacerdotes. Sacerdote, somos um sacerdote diante de Deus. Existe aqui nesta igreja um sacerdócio real. Você é escolhido pelo Senhor. Eu não sei o quanto isso mexe no seu coração, mas quando eu paro para pensar na minha vida, na minha história, e eu sei que o Senhor me ama, me aceita, me usa, independente do que eu faça, independente da minha história de vida, Ele olha para mim e me diz assim, Cláudia, eu te amo, filha. Eu te amo, filha. E hoje eu faço de você um sacerdócio real. Aleluia. É isso que o Senhor diz para você nesta noite. Que Ele te ama. Que Ele te escolheu. Aleluia. Hoje todos nós somos sacerdotes na presença de Deus. O povo é uma referência da igreja. Quando fala reúna a congregação, é a referência da igreja de Cristo na terra. Deixa eu te falar, você não é qualquer um. Você é a igreja de Cristo na terra.
Você representa o reino celestial. Você representa o Deus vivo, o Deus encarnado. Eu e você representamos um ser celestial nesta terra. Você não é qualquer um. Você não pode se achar um coitadinho, um desprezado, um abandonado, um sujeito que ninguém olha, que ninguém se importa, não. Porque o sangue de Jesus lavou a nossa vida, nos redimiu e nos colocou como filhos de Deus, escolhidos pelo Senhor. Irmãos, acho que não tem nada nesse mundo que possa ser comparado a essa grandeza de ser representante de Deus aqui na terra. Você tem noção disso? Você é um representante de Cristo. E a terceira coisa que ele fala assim, para levar Arão. Ajunta o povo, ajuntou ali a congregação, e agora tu e Arão, teu irmão. Na primeira vez, Arão ele não estava junto porque Arão ainda não era um sacerdote. Ele ainda não era ungido. E o que isso tem a ver, Clau? Toda vez que você lê sacerdote na Bíblia, ele nos remete à graça de Deus. Toda vez que você lê sobre sacerdote, ele está te levando à graça de Jesus. Eu nunca me esqueço, irmãos. A graça me alcançou. Eu nem escolhi. Ela me escolheu. Eu nasci na lei, cresci na lei, e um dia a graça me escolheu. E eu nunca me esqueço que um dia, logo quando eu comecei minha caminhada aqui na GVC, sem entender ainda algumas coisas, no começo da minha história com Deus, meu começo de graça revelada, um dia eu tive um sonho, que eu estava vestida com umas vestes de sacerdote. E eu lembro que, quando eu era criança, eu estudei tudo sobre o tabernáculo. Lá no nosso DJAP, né, tinha os fantoches, as coisas todas, e a gente via lá o tabernáculo, os desenhos do sacerdote, que as tias colavam pra gente. A importância de você frequentar o Kids, de você estar aqui com seu filho, porque eu lembro exatamente dos detalhes, a roupa dos sacerdotes. E eu lembro que eles usavam um chapéu, não sei se é chapéu o nome, né? Eu não vou lembrar o nome, mas eles colocavam um negócio na cabeça, e aqui tinha uma plaquinha de ouro. E eu lembro que quando eu comecei minha caminhada aqui na GVC, eu tive esse sonho que eu estava com esta roupa. E o pastor Jonatas, ele vinha perante mim e ele falava assim para mim: Clau, a sua mente foi blindada. E na minha testa era como se tivesse uma placa de ouro. E ele falava assim: a sua mente nunca mais será a mesma. E na época eu não tinha entendido muitas coisas, mas eu entendi que o Senhor me via agora como sacerdote. Porque toda vez que a gente falar de sacerdote, apontará para a graça de Deus. A graça me alcançou. E eu sou tão grata a Deus, porque ela me escolheu. E te escolheu porque você está aqui. Aquele que foi escolhido por Deus, independente dos seus méritos. Nenhum de nós que estamos aqui, Deus olhou e falou assim: eu vou chamar o José, porque o José joga bola. Eu não vou falar do time, não. Vou chamar o José porque ele joga bola. É mais ou menos, né, João? Vou chamar o Tiago, porque tem um buffet de crepe, gente, maravilhoso. Vou chamar o Mauro, porque o Mauro tem a sua profissão, que a gente sabe, muito especial. Não, Deus não fez isso. Deus juntou um monte de gente aqui, ó, que não tem nada a ver com nada. Se a gente começar a olhar um para o outro aqui, ó, não tem nada a ver com nada. É um emaranhado de gente aqui, de cada tipo, de cada jeito, porque o Senhor não vê
não precisa ver mérito. Ele olha para o nosso coração e nos ama. Ele te chama de filho, de filha e te ama. Ele não precisa que você tenha mérito para que você esteja sentado nessa cadeira, para que você seja um líder de célula, para que você cante no grupo de louvor, para que você seja uma tia de kids, para que você ajude ali no som, para que você esteja aqui na igreja, para que você faça a sua parte enquanto corpo de Cristo. Você não precisa fazer nada para que você ajude no corpo de Cristo. Você já faz parte do corpo. Você já faz parte do corpo. Irmãos, uma vez que o corpo está aqui, ó, eu estou me mexendo e tudo está acontecendo nele. O meu pé não está merecendo que eu me mexa. Vou parar ele. O corpo de Cristo é um só. E a gente caminha junto, em unidade. Deus abençoava sempre o povo por causa de um sumo sacerdote. Quando Davi vence Golias, quando ele venceu Golias, a gente não vê lá na Bíblia falando assim, Davi venceu Golias. A gente lê lá, Israel venceu Golias. Tinha um representante. Alguém representava aquele povo. Foi Davi que lutou, mas quem que venceu? Israel venceu. Gente, nós temos sempre um representante. Jesus, o nosso representante, morreu em nosso lugar. Jesus, o nosso representante, foi na cruz do Calvário e pagou o preço pela minha vida, pela sua vida. Ele é o representante. E da mesma forma que você pode pensar assim, eu não pequei, foi Adão que pecou. Sim, Adão foi o representante do pecado, mas aí por um homem entrou o pecado, e por um homem o pecado saiu, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, o nosso representante. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! A morte veio para nós porque um pecou, mas a salvação veio para nós porque um nos resgatou, nos redimiu, nos lavou, nos comprou, nos justificou. Aleluia! A justiça chegou. A justiça chegou na minha vida. A justiça chegou na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, então Arão, ele foi o representante do sacerdote. E a quarta coisa, eu estou indo rápido para a gente acabar rápido. Deus fala o quê? Falai a rocha. Moisés, ele estava numa situação de ira. Moisés, ele estava numa situação de raiva. Irmãos, é fácil quando as pessoas ficam murmurando na nossa cabeça, reclamando na nossa cabeça. Por que você está fazendo desse jeito? Mas por que você fez isso? Mas era melhor ter feito do outro jeito. Mas você só faz coisa errada. Mas era melhor do outro jeito. Você está tentando ajudar, você está dando o seu melhor, você está fazendo de tudo. E às vezes as pessoas estão só botando defeito. E eu não julgo Moisés, porque eu acho que eu já tinha xingado não teria xingado nem de rebelde, sei lá que eu teria xingado. Seu incircunciso, né? Mas é isso. Moisés, ele estava de saco cheio, essa é a verdade. Irmãos, vamos ter um papo reto aqui? Vamos parar de reclamar um pouco? Vamos parar de falar mal da nossa liderança. Vamos parar de falar mal da nossa igreja. Vamos parar de murmurar. Vamos parar, sabe, às vezes as coisas estão acontecendo na velocidade que estão acontecendo, porque tem que ser da maneira que está sendo, gente. E às vezes a gente quer atropelar as coisas, e aí você reclama, você murmura, e você não quer, e você não aceita. Irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Esses dias eu levei uns Haiduk de Deus. Já levou uns Haiduk de Deus? Eu fico revoltada às vezes também com algumas coisas. E algumas chateações que a gente vai se permitindo, vai azedando o nosso coração. E a gente vai deixando. Porque eu vou te falar uma coisa, a gente tem o costume de pôr culpa em Satanás, né? Mas quem deixa sou eu. Satanás, ele só quer a brecha. Ele só quer a porta. E aí, a gente se chateia com uma coisa aqui, com uma coisa ali.
Tem uns 4 domingos, mais ou menos, ou mais, que eu estava meio sem vontade de vir para a igreja. Sabe aqueles domingos que você está desanimado? Primeiro porque eu tive uma leva de provas, e aí tudo isso já prendeu o meu tempo. E eu vou te falar uma coisa, não se acostume a ficar sem vir para a igreja. Porque você fica um domingo porque você tem um compromisso, aí você fica outro domingo porque você tem um compromisso, aí no terceiro domingo você não tem um compromisso, mas aí você não quer vir, porque você já ficou em casa. Aí a gente já arruma outra coisa para fazer, rapidinho. Então, não se habitue a ficar sem congregar, porque isso é fácil, rapidinho a gente pega gosto. E aí eu lá, meio desanimada. Aí o Daniel, vendo sempre mais cedo, aí fica ainda mais fácil de eu não vir. Ah, amor, vai na frente, depois eu vou. Só que meu marido é esperto, né? Eu falo para ele assim, vai de Uber. Não, eu falo para ele, vai de carro. Ele fala, não, eu vou de Uber para você me buscar. Então ele deixa, para eu ter que vir. Aí eu penso, ixi, tem que ir então. Aí teve um domingo que eu falei assim, ele veio, e eu fiquei pensando, vou falar para ele voltar de Uber. Aí o Nicolas olhou bem sério para mim e falou assim, mamãe, nós vamos à igreja, né? Né? Aí eu, vamos. E viemos. E eu vou confessar para vocês, irmãos, entrei com o coração tão gelado, sentei, gelada, começam os louvores. Eu olho para o meu filho em lágrimas perante o Senhor, sendo quebrantado pelo Senhor. Aquilo que eu oro desde que ele estava no meu ventre, aquilo que eu consagrei no altar, começa a acontecer no momento da minha indiferença. E ele ali com as mãozinhas adorando ao Senhor e as lágrimas correndo no rosto dele. E é como se o Espírito Santo de Deus falasse assim para mim, vai, fica aí nessa sua frieza. Perde a bênção não, Clau. Irmãos, perde a bênção não. Não perde não, não deixa o Senhor esfriar, não deixa nada esfriar o seu coração. Não deixa as pessoas esfriarem o seu coração. Não deixa situações azedarem a sua alma, não. O Senhor tem muito mais, muito mais. Depois, outro domingo, mamãe, vamos para a igreja? Vamos, filho. Está aquele de novo quebrantado. Aí no outro domingo me atraso. Estou atrasada, estou no caminho. Ele falou assim para mim, já mandaram o link do culto. Mamãe, começou o culto. Falei, começou. Liga, põe aí no celular. Aí eu ligo o culto. Aí ele começa a cantar o louvor no carro. E ele fala assim para mim, eu não acredito que a gente está perdendo o primeiro louvor. E aí eu falei assim, mas a gente vai chegar. Ele, então corre, que a gente não pode perder o segundo. São quantos louvores? Eu falei, são 4. Não acredito, a gente não pode perder 2. Eu falei, a gente está chegando, filho. A gente chega, esse menino corre, entra e começa a adorar o Senhor. E a chorar de novo na presença de Deus. E o Senhor falando comigo, vai. Para com isso. Para com isso. A gente precisa entender quando o Senhor fala conosco, irmãos, e fazer aquilo que o Senhor está falando. Moisés estava cheio de amargura, talvez assim como eu estava naqueles dias. Só que aí Moisés, Deus fala assim, fale a rocha. Sabe o que Moisés faz, irmãos? Fere a rocha. Ele bate na rocha. Não foi isso que o Senhor falou. Deus falou, fala a rocha. E sabe por quê? Sabe qual é a diferença? Porque já tinha acontecido lá atrás. Uma vez o Senhor já tinha ordenado, fere a rocha. E uma vez que a rocha foi ferida, ela não pode mais ser ferida. A rocha é Cristo. Ele já pagou o preço. Ele já foi ferido. Ele já foi esmagado. Ele já nos libertou. E todas as vezes que eu e você duvidamos da graça de Cristo, nós estamos ferindo a rocha. Ferindo a rocha. Toda vez que reclamamos, que murmuramos, que nos iramos, nós estamos ferindo a rocha. E o Senhor está dizendo hoje, fale a rocha, fale a rocha. Onde está a tua dor? O que você tem passado? Fale a rocha. Aleluia. Fale a rocha.
Sabe, irmãos, a rocha é Cristo, Ele é a rocha. E quando Moisés, ao invés de falar, ele bate, ele está tendo uma atitude de crucificar Jesus de novo. Ele invalidou aquilo que Jesus já tinha feito. Toda vez que eu e você não cremos na graça, toda vez que eu e você queremos retroceder, toda vez que eu e você deixamos de olhar para Cristo, toda vez que eu e você deixamos de agradecer ao Senhor, porque Ele nos salvou, toda vez que nós ficamos olhando para fulano, para ciclano, para beltrano, para coisinhas, nós estamos ferindo a rocha. Se Cristo já foi ferido, Ele já pagou. Não queira fazer Ele pagar de novo. Ele foi ferido. Primeira vez quando Moisés bate, ele foi ferido pela lei de Deus. Ali era a lei. Jesus, quando vai ao Calvário, é para cumprir a lei. Mas quando Ele sai de lá, irmãos, e é ressuscitado, é para nos trazer a graça. É a graça. Nós estávamos debaixo da ira e do juízo de Deus. A punição não foi o diabo, foi a lei que tinha que ter sido cumprida. E ela foi cumprida ali na cruz. Jesus pagou o preço. Então lá, primeira vez quando Moisés feriu a rocha, foi consumado. A segunda vez quando tem que acontecer de novo, Ele está falando assim: fale a rocha. Pega o bordão de Arão, que é a graça. Olhe para a rocha, que é a graça. Fale para a rocha, que é a graça. A água será jorrada. E nessa passagem fala assim que muita água foi jorrada. Quando Ele feriu, a água só caiu. Mas dessa vez onde a graça foi manifestada, a água foi jorrada, porque todas as vezes que a graça for manifestada em nossa vida, nós seremos como um rio de águas vivas, a jorrar a presença de Deus, a jorrar o poder de Deus. Todas as vezes que nós permitimos essa fonte inesgotável do amor de Deus na nossa vida, nós seremos essa fonte que jorra essa rocha viva em nós. Então foi feito uma vez, não precisa mais. Acredite na graça. Se você não crê ainda, peça revelação. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu correr aqui, né? Eu lembro que eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, mas ele se tornou testemunho da minha vida. E por onde eu passo, eu tenho que falar todas as vezes, porque é o que aconteceu comigo. A pandemia veio, as portas das igrejas se fecharam. Eu fui para dentro da minha casa, eu e o Senhor, mais ninguém. Às 4h59 da manhã, todos os dias, eu ia para minha sala falar com Deus. E um dia a graça foi revelada. Eu e o Senhor. Ele veio e me disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquele primeiro momento eu não entendia nada, porque eu pensei que eu era como eu conhecia. E aí depois Ele começou a me confrontar em amor. Um dia, 2 dias, 3 dias. E no 4º dia, eu de joelhos na sala de casa, falei: Jesus, qual é a verdade, Senhor? Por que você está me falando isso? E Deus me falou assim de Jesus. Jesus é a verdade. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, porque eu falei assim: mas eu conheço Jesus. Não, Clau, todas as vezes você invalida a ação da graça. Todas as vezes que você acha que tem que fazer algo, que você acha que tem que ser assim, todas as vezes que você acha que você merece,
Todas as vezes que você acha que alguém não merece, você está invalidando o ato da cruz. A graça foi revelada para mim, eu e Deus. E logo em seguida veio o curso de maturidade na minha vida. O curso de maturidade na minha vida deu um boom na minha cabeça, irmãos. Porque tudo aquilo que estava acontecendo comigo, eu e Deus, eu comecei a ler num livro. E eu falei, isso aqui, eu não estou doida. Eu não estou doida. Porque eu achava que eu estava ficando doida. Não estou doida. Então tem mais doido comigo. Eu não estou doida, está aqui. E começou a vir a revelação de Deus. A revelação. Conclusão. Preste atenção. Todas as vezes que nós ignoramos o fato que Jesus morreu na cruz e que pagou o preço, nós estamos ferindo a rocha. Moisés não poderia entrar na terra prometida. Moisés, ele representava a lei. Moisés era a lei. Para nós entrarmos na terra prometida, somente através da graça. Só pela graça. Somente a graça e somente por meio dela você vai ter acesso à terra prometida. Moisés tinha que falar à rocha e não ao povo. E no momento de raiva, o que ele faz? Ele fala ao povo e fere a rocha. Quantas vezes, irmãos, a gente está falando para as pessoas aquilo que nós deveríamos estar falando com Deus? Quantas vezes nós devemos pegar a nossa boquinha aqui, ó, parar de emprestar para Satanás e ir lá falar com o Senhor? Deus, está doendo aqui. Deus, ó, isso aqui está me magoando, Senhor. Isso aqui está me entristecendo, Deus. Senhor, me ajuda. Moisés, ele precisava falar à rocha, ele precisava falar a Cristo, para que a água fosse jorrada. Todas as vezes que você estiver passando por uma luta, por um problema, toda a provisão que você precisa, todos os seus anseios, todos os seus medos, fale à rocha. Fale à rocha. Eu vou concluir aqui com um testemunho que aconteceu comigo há pouco tempo. Irmãos, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu tenho uma ansiedade boa, se é que isso existe. Mas eu sou aquela pessoa que eu sou ansiosa assim. Vou viajar daqui a um mês, eu já começo a ver fotos do lugar, pensar na roupa, pensar na mala. Eu tenho uma ansiedade que eu chamo de ansiedade gostosa, porque me faz bem. Aí já começo a fazer planos, fazer roteiro. Eu não sou aquela pessoa que morre de ansiedade porque vai acontecer amanhã, né? E ultimamente vem acontecendo tantas coisas assim na minha vida, tantas coisas. E aí eu estava na sala de aula e eu nunca tinha tido isso. E eu tive uma crise de ansiedade. E eu comecei a passar mal dentro da sala de aula. E começou a faltar o ar. E eu comecei a ficar assim, eu fiquei, meu Deus. E aí eu olhei para a minha professora é a professora que eu mais amo do meu curso. É a melhor psicóloga que eu tenho lá na faculdade. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu vou chamar ela, porque ela vai saber o que fazer agora, porque eu não sei. E eu fiquei, e eu assim, tentando disfarçar para que ninguém visse o que estava acontecendo comigo. E naquele momento eu abaixei a cabeça e eu falei assim, não, comigo não. Fale a rocha, Clau, fale a rocha. E nessa hora eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Comigo não. Comigo não. E foi eu e o Senhor. E eu comecei a ter paz no meu coração. Fale a rocha os seus anseios. Fale a rocha os seus problemas. Fale a rocha o que te aflige. Fale a rocha o que tem acontecido com você. É o Senhor quem tem respostas para a sua vida. É o Senhor quem te cura. É o Senhor quem te liberta. Cristo é a rocha. Cristo é a pedra preciosa.